Então, voltando, estamos conversando hoje sobre a questão da redução da carga horária de 40 para 30 horas para o pessoal administrativo e o cumprimento da lei de 1/3 para os docentes, né? São duas questões fundamentais para a categoria da educação. Agora, a gente vai conversar com o Danilo aqui agora sobre um livro que ele estava lendo, que indicou, inclusive nós já adquirimos, está lá à disposição na biblioteca, que chama Trabalhadores Univos. E aí, Danilo, o que tem interessante nesse livro sobre essa questão aí das 30 horas? Bom, na verdade, esse livro, o autor é organizado pelo autor, professor Marcelo Musto, que é a antologia da política da Primeira Internacional. Esse livro, há 150 anos atrás, né, os trabalhadores, né, primeiro decidiram que a classe trabalhadora não é nacional, porque se o capital é internacional, a classe trabalhadora, portanto, tem que ser, as lutas da classe trabalhadora são internacionais. Esse livro é importante porque ele não só trata da fundação da chamada Primeira Internacional, mas uma das bandeiras fundamentais naquele período, há 150 anos atrás, já era o debate, a luta pela diminuição da jornada de trabalho. Esse debate é um debate que ele tem caráter, que até hoje toma um caráter importante, não só no Brasil, mas também na Europa, nos Estados Unidos, que é a questão da redução da jornada de trabalho. A redução da jornada de trabalho significa melhoria da qualidade de vida para os trabalhadores e significa também a possibilidade de abertura de emprego, de trabalho para outros trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, né? E esse livro é um livro interessante, que é uma coletânea, né, que é a antologia política da Primeira Internacional. A Primeira Internacional é a primeira associação internacional dos trabalhadores. Ela vai ser fundada há 150 anos atrás na Inglaterra e ela dura um período e ao término dela vai surgir a Segunda Internacional, que vai encerrar em 1914 com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, e em 1919 eles conseguem, o Lenin, o Trotsky, a Rosa Luxemburgo, eles fundam e criam a Terceira Internacional. O caráter da Primeira Internacional é muito importante, porque além da questão da jornada de trabalho, né, um dos debates que permeavam era a questão do trabalho da mulher, né, do trabalho da criança, que há 150 anos atrás as crianças trabalhavam, né, e as famílias, como viviam em condições muito precárias, né, então a família tinha que ter o pai, o casal tinha que ter muitos filhos, a prole, né, por isso o nome proletariado, né, porque as crianças e os filhos tinham que trabalhar, porque quanto mais filho trabalhando, mais dinheiro trazia para casa. Então, portanto, a mortandade, o morticínio era muito grande, as pessoas morriam muito novas, né, não chegavam a 30 anos de idade, né, e de lá para cá, a partir dessa luta, muita coisa mudou. Então, assim, é um livro que vale a pena, o CEP Petrópolis, inclusive, já adquiriu, está na sua biblioteca, né? É um livro que vale a pena estar pesquisando, estudando, né? O que acontecia com a classe trabalhadora no mundo, né? Na Europa, em particular, há 150 anos atrás. E é muito importante, gente, a gente está fazendo isso, estudar, né? Porque às vezes a gente fica achando que as coisas estão acontecendo só agora, que isso é novidade, que esse tipo de postura do governo é só aqui em Petrópolis, ou é só agora, nesse finalzinho de 2014, 2015. Não, isso é coisa antiga, né? Que vem caminhando. A luta dos trabalhadores, ela tem uma história muito grande. E isso entristece ainda mais, porque a gente vê que um governo que foi eleito como esperança de um projeto de esquerda para Petrópolis, com esperança de de um partido que se diz socialista, muito triste ver que todas as iniciativas para tratar com o funcionalismo têm sido as piores possíveis, as mais ditatoriais possíveis, né? E a gente espera que, nesse restinho de governo, o governo acerte o passo, né? Procure, governo tem lado, ou está ao lado do povo, ou está contra o povo. Então, cabe ao prefeito estabelecer, deixar claro qual é a situação. O governo está com o povo? O governo está com os trabalhadores?
é hora de mostrar essa realidade, então, estando realmente, efetivamente, ao lado dos trabalhadores, proporcionando melhores condições de trabalho, proporcionando o diálogo. Se fala tanto em diálogo, mas não está acontecendo. Então, nós estamos realmente reivindicando diálogo para a gente poder resolver as questões importantes do nosso município. Com relação à questão do 1/3 de planejamento, já é uma discussão que vem também caminhando desde 2010, a gente vem tentando isso com os governos. No ano passado, o sindicato apresentou ao governo uma proposta de implementação em 2 anos, 2015 e 2016, que é óbvio que a gente entende que não dá para implementar de um mês para o outro. Agora, quem pretende implementar precisa começar um dia, né? Precisa planejar. Não adianta dizer que pretende implementar se não vai planejar nunca, se não vai marcar uma data para começar. Então, quando a gente fala que o governo diz que vai fazer, quando o governo diz que vai fazer, ele tem que esclarecer como ele pretende fazer. Então, a nossa proposta continua de pé, de 2015 e 2016. Tem concursado esperando para todas as vagas necessárias. A gente tem um estudo que já foi entregue ao COMED, foi entregue à Secretaria de Educação, à Secretaria de Administração. Agora, enquanto a Prefeitura não demonstra a boa vontade, que é uma coisa que tem que ter vontade política para fazer, enquanto não está sendo resolvido na negociação, nós também entramos com uma ação solicitando o cumprimento da lei. Essa ação, vou pedir para o Michel colocar o número do processo, é o processo 006-3591/14.2014.8.19.0042. Foi dada a entrada aqui na 4ª Vara, nós solicitamos uma liminar, foi negada, né? A gente tinha expectativa até que, de repente, o Judiciário tivesse um melhor entendimento sobre essa questão, mas o processo continua. Ser negada a liminar não significa que o processo se encerrou. Pelo contrário, agora que o processo se inicia, a Prefeitura vai ser chamada, o sindicato também vai ser chamado, né? Para a gente poder estabelecer o que já é lei, gente. Então, vamos lá, né? Vamos tentar negociar isso, porque quem sofre e quem perde é a criança na escola. Nós agradecemos a presença do Danilo, que é também lá de Valença, está conosco nas lutas no CEP Central, e colocamos à disposição o programa para tratar de qualquer outro assunto que a categoria julgue necessário. Danilo, você pode se despedir. Primeiro, agradecer o convite e dizer aos colegas o seguinte, que a luta não é uma luta isolada. Os profissionais de educação de Petrópolis, que tem uma tradição de luta importante, que lutaram bravamente ano passado, que fizeram em 2010 dos movimentos mais importantes, significativos, que inspirou várias redes nesse estado, né? Nós queremos dizer o seguinte, que nesse momento está eclodindo lutas em vários lugares do país, né? Nesse momento, por exemplo, há uma revolta generalizada que está acontecendo no estado do Paraná contra uma política de um governante que os ataques são muito semelhantes ao que está acontecendo em Petrópolis. Então a gente quer deixar toda a solidariedade aos trabalhadores da educação do estado do Paraná. Parece que sábado eles têm uma assembleia, né? A luta não pode ser isolada, né? Nós temos que ter a compreensão que os ataques à educação básica são ataques pelos governos por causa da implementação das políticas meritocráticas e neoliberais, e a resistência a esses ataques tem que ser globalizadas, né? Então, desse ponto de vista, a gente também quer agradecer o espaço e estamos à disposição da direção do CEP Petrópolis. Semana que vem a gente volta com um assunto novo. Quem quiser mandar opção de assunto pelo blog ou pelo Face. Obrigada.